Graça e paz a todos. Venho aqui gravar um segundo vídeo nesse dia, né? Que seria, na verdade, Apocalipse, né? Continuando a série de Apocalipse. Vai ser o capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17, 18, e 19, até o 19. Então vai ser do 15 até o 19, ok? Então vamos começar. Vai começar com o anúncio das 7 taças, né? As 7 últimas pragas. Lembrando que aqui nesse momento já foram arrebatados, tá? Já foi tocada a 7ª trombeta e já foram arrebatados os vivos, e os mortos ressuscitaram e também foram, ok? Os que morreram em Cristo. E vi outro grande e admirável sinal no céu: 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque delas se consumava a ira de Deus. E vi um como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta. Tá vendo aqui, ó? Ele fala que ele viu os que saíram, um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta. Como que eles saíram vitoriosos? Diante dos olhos dos homens, você vai perceber que a morte de um cristão pode trazer desesperança ao mundo, falta de esperança, falta de fé. Mas diante de Deus, Deus considera essa pessoa vitoriosa diante dele, ok? Mas do que eles saíram vitoriosos, né? Vitoriosos da besta e da sua imagem, não adoraram a sua imagem, e do seu sinal, que é a marca, né? E do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. Então essas pessoas estavam junto a esse mar de vidro misturado com fogo e tinham harpas em suas mãos, né? Esses que saíram vitoriosos da besta, né? E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem não te temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque tu és santo, e por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os seus juízos são manifestos. Depois disso olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu, e os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestido de linho puro e resplandecente, e vestido com um cinto de ouro pelo peito. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, que seria 7 taças, né? Cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. Então até aqui no capítulo 15, você vê uma grande adoração por parte daqueles que deram a sua vida por Cristo, ok? Você vê que eles saíram vitoriosos da besta. Você vê aqui, provavelmente essas pessoas vão estar assistindo tudo o que vai estar acontecendo na terra, ok? E diz: E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide derramai sobre a terra 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro anjo, e a sua taça derramou sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham
que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. E o segundo anjo derramou as suas taças no mar, que se tornou em sangue como de morto. E morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és, que eras, e santo és, porque julgaste essas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste sangue a beber, porque disto são merecedores. Ok? Derramaram o sangue dos justos e dos profetas, né? E também Deus deu de beber sangue a eles. E ouvi outro do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são seus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Esse abrasar aqui é queimar mesmo, ok? É queimar. O sol, ele chega a esquentar muito, mas ainda nos dias de hoje a gente vê a graça de Deus no sol, ok? Em que ele cumpre o seu propósito e só que retirada a graça de Deus sobre a terra, não tendo mais nenhum filho de Deus para salvar sobre a terra, tudo que vai restar é a ira de Deus, ok? Ora, Jesus morreu na cruz para nos livrar dessas 7 taças, para nos livrar das pragas que está por vir. E ele foi quem bebeu desse cálice da ira. Agora, essas 7 taças da ira, quem desprezou essa graça terá que beber por si mesmo. Ok? É como uma das profecias dos profetas diz, que Deus deu uma taça com um vinho forte na mão de um profeta, e ele tinha que sair dando essa taça para que todas as nações da terra bebessem. E ele vai listando todas as nações, que são nações que têm misturas de línguas e povos, como o Brasil, por exemplo, tem misturas de línguas e povos. Na verdade, o mundo inteiro beberá dessa taça, ok? E ele teria que entregar essa taça na mão dessas pessoas, essas pessoas dessas nações beberiam a taça. E se eles se recusassem, eles deveriam dizer: vocês são obrigados a tomar essa taça, ok? O que é essa visão, essa lição que Deus está dando para esse profeta? É que as pessoas vão beber essa taça, querendo ou não querendo. E logo mais Apocalipse revela que essas 7 taças são sobre aqueles que adoraram a besta e aceitaram a marca, que é o número do seu nome, né? E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez em trevas, e os homens mordiam a língua de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Então, ainda há pessoas vivas na terra, ok? O sexto anjo derrama sobre o rio Eufrates, ok? Quem estará na terra? Muitas pessoas, porque serão muitos que aceitaram a marca, ok? Muitas e muitas e muitas pessoas estarão vivas ainda na terra.
O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhante a rã, que são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Ok. Eis que veio como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Tá vendo que, tipo, aqui já não tem mais salvos na terra, pessoas que vão ser salvas na terra. Por que colocou essa frase aqui, abriu aspas, e colocou essa frase? Isso aqui é uma advertência para nós que estamos lendo agora, ok? Por que ele está dizendo isso? Porque ele tem um desejo de que você não passe por isso. Deus tem um desejo que você não passe por essas pragas. Por isso, até no meio dessas pragas, ele alerta, ele dá esse advertimento. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja as suas vergonhas. Essas vestes nada mais é do que as ações justas dos santos, ok? As ações justas praticadas através da palavra de Deus, ok? E os congregaram no lugar em que hebreu se chama Armagedon. E o sétimo anjo, congregar é na verdade ajuntar, tá? E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está consumado, né? Está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homem sobre a terra. Tal foi tão grande terremoto, e a grande cidade dividiu-se em 3, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. Toda a ilha fugiu e os montes não se acharam. O que dá a entender é que esse terremoto se espalhou por toda a terra, viu? E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Se não me engano, o peso de 1 talento, mais ou menos, seria mais ou menos uns 26 quilos, se não me engano. 26 quilos ou mais, se eu não me engano. Mas imagina, pedras do tamanho de 1 talento caindo sobre as pessoas. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque sua praga era muito grande. Ok, capítulo 17 agora. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo... Ou seja, foi derramada as 7 taças. E o anjo está guiando João para ver a sentença da grande meretriz que está assentada sobre a besta, ok? E ele diz: E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, que é a grande meretriz, né? Assentada sobre muitas águas. Em outras palavras, muitas nações aqui, ok? Essas águas representam nações, com o qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Então,
O que dá a entender é que o falso profeta que surgirá junto com a besta, ok, que é o anticristo, ele enganará todas as nações. Então o que dá a entender é que a grande meretriz seja esse falso profeta, que conseguirá seduzir todas as nações, ok? É o que dá a entender. Tem algumas pessoas que dizem que é a Igreja Católica. Eu sei que a Igreja Católica, ela envolve-se no meio ecumenista, ok? O que é o ecumenismo? É a mistura de várias religiões. E a Igreja Católica se envolve no meio disso juntamente com o meio político, ok? Então, por isso, muitas pessoas acham que na verdade que essa grande meretriz, na verdade, é a Igreja Católica, ok? Porém, tem 7 montes, né, que declaram aqui, que vão declarar que ela está assentada sobre 7 montes, ok? Que se localizam em Israel. E falam que esses 7 montes que se localizam em Israel foi comprado pela Igreja Católica, e por isso as pessoas começam a especular que foi a Igreja Católica, né? A Igreja Católica. Porém, a gente tem que entender, se localiza em uma região de Israel, esses 7 montes, então basicamente esse monte pode ser também, essa meretriz pode ser também Israel, ok? Nos tempos atuais. Por que eu digo isso? Porque a palavra de Deus, muitas vezes Deus compara Israel como uma prostituta. Tanto que lá em Oséias, Deus pede para que Oséias se case com uma prostituta e tenha filhos de prostituição com ela. E esses filhos, na verdade, representam os gentios, vamos dizer assim, os gentios e os filhos de Israel. A prostituta representa toda a nação de Israel, naquele sentido, ok? E o sentido daquela mensagem que Deus queria trazer em Oséias é justamente que Deus se compadece de Israel, ainda que Israel cometa grandes abominações diante de Deus, ok? E o porquê disso? Para restaurar Israel no tempo do fim. Então, Israel foi um exemplo negativo para o mundo inteiro, ok? Porque se prostituiu os reis da terra. Quando Israel se afastava de Deus, eles começavam a trazer filhas dos estrangeiros para dentro de Israel. E começavam a trazer os costumes dos estrangeiros para dentro de Israel, a fim de adorar outros deuses. E isso sempre enchia o coração de Deus de indignação e de ira, ok? Então, no mundo passado, um exemplo negativo é Salomão, por exemplo. Muitas seitas, muitos satanistas se inspiram no exemplo de Salomão, ok? Para cometer abominações. Só que na verdade Salomão se converteu. Salomão abandonou essas práticas, mas eles na verdade só pegam um exemplo negativo de Salomão até hoje para continuar com as suas práticas, ok? Então dá-se a entender que a grande meretriz também representa um pouco de Israel, ok? Da influência de Israel
no mundo atual, ok? Que há muitos de Israel que ainda praticam muitas abominações, ok? A Cabala, na verdade, é uma das abominações, ok? A Cabala é uma grande abominação diante de Deus, o qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Elevou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta, de cor escarlate, né? Aqui ele começa a decifrar essa cor escarlate como as vestes que se usam na religião católica, né? Levou um espírito ao deserto e viu uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nome de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Ok? Que é a mistura de uma religião com o anticristo. Ok? E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata e adornada com ouro. Esse adornada com ouro, na verdade, representa riqueza, ok? Riqueza material. E pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro, cheio de abominações e da imundícia da sua prostituição. São coisas utilizadas nos ritos católicos também, ok? Você vê as basílicas católicas também tem muito ouro, e por aí vai. E na sua testa estava escrito o nome Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Isso é o que estava escrito, ok? E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Então, ela estava perseguindo os cristãos e matando os cristãos na terra, né? E lembrando que isso aqui é um sinal, tá? É algo que Deus está alertando com relação ao julgamento dessas pessoas. E o anjo disse: por que se admira? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Que a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá para a perdição, que é o anticristo, né? E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta, que era e já não é, mas que virá. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. Ok? E aqui eles relatam que é esses 7 montes que a Igreja Católica comprou. Porém, eu não acredito muito nessa versão, ok? Eu acredito que representaria, na verdade, Israel por um certo tempo, ok? Porque até o final, Israel ele vai acreditar num outro Messias que não é o verdadeiro Messias, ok? Que é Cristo. Mas já há muitos israelitas que creem em Jesus, ok? Verso 9. Aqui está sentido quem tem sabedoria. 7 cabeças são 7 montes, os quais a mulher está sentada. E são também 7 reis. 5 já caíram e um existe. O outro ainda não é vindo. 5 já caíram. Um existe, o outro ainda não é vindo. Então a gente percebe que o governador daquela época representaria aquele que existe, ok? Que é o 6º rei aqui. E o 7º rei, que seria o anticristo, está para se revelar nos tempos de hoje. Então o governador dessa época em que João escreveu essa carta representava o 6º rei, ok? 5 já caíram, um existe e o outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo.
E a besta que já era e já não é ela também o 8º e um dos 7, e vai para a perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam reino. Então, os 10 chifres representam 10 reis que ainda não receberam reino, mas que receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Então, o anticristo terá 10 pessoas, ok, que governará junto com ele. Esses 10 chifres representam isso, ok? Estes têm uma mesma intenção. Entregaram o seu poder e autoridade à besta. Estes combateram contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Você compreende que esses que são chamados eleitos e fiéis também darão sua vida por ele, ok? Na visão de Daniel, ele fala de um grande monte que cresceu sobre a terra, representando os filhos de Deus, ok? E uma estátua que havia de Nabucodonosor, que no seu pé era barro e ferro, barro misturado com ferro, só que os dois não se fundiam. Daí depois vinha o bronze, a prata e o ouro, ok? O bronze, a prata e o ouro. A cabeça até o peito era ouro, o tronco da barriga até o tronco era prata, a parte da perna inteira era bronze e ferro misturado com ouro era o pé, né? Representava o reino babilônico de onde originaria o anticristo, ok? Da qual o anticristo tiraria inspiração para criar o seu reino. Ele construiu uma estátua para si e o anticristo vai construir uma estátua para si, para sua adoração também. Então o que acontece? Diz que esse monte foi cortado, uma parte desse monte, e foi levado ao céu. E depois que esse monte foi levado ao céu, o que representa esse cortar uma parte desse monte? Parte dos cristãos sendo mortos e sendo levados ao céu por Deus, ok? Foi arrebatado, ok? O arrebatamento representa os cristãos que estão vivos e os que estão mortos sendo levados por Deus. E logo depois fala que uma grande pedra foi atirada sobre a terra, na parte do pé da estátua, onde é a base, onde é o apoio. E toda ela foi destruída, de baixo para cima, ok? Representando que Deus trará juízo sobre essas pessoas. Deus preservará o seu povo e trará juízo sobre essas pessoas e sobre a besta, ok? E disse-me: as águas que viste onde assenta a prostituta são povos e multidões e nações e línguas. E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta, e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne, e queimarão no fogo. Olha que interessante. Se a Igreja Católica vai ficar do lado do anticristo, que motivo o anticristo teria de odiar eles e perseguir eles e matar eles? Não faz sentido, ok? E olha o que ele diz. E os 10 chifres que viste são os que odiarão a prostituta. Esses 10 reis que vão reinar junto com o anticristo odiarão a prostituta. E a porão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo. Aqui dá a entender que seria a condenação eterna, ok? Matar eles, e eles serem mortos e condenados em seus pecados.
Por isso que eu acredito que na verdade é Israel, porque eles vão perseguir os israelitas e vão perseguir os cristãos. Então, a prostituta aqui representa os filhos de Israel que serão mortos em seus pecados, ok? Pessoas mortas em seus pecados, porque Deus tem posto em seu coração que cumpram esse propósito e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. A grande cidade que reina sobre os reis da terra. Dá a entender que essa grande cidade reina atualmente, ok? Sobre os reis da terra. A mulher que viste a grande cidade que reina sobre os reis da terra. E a queda de Babilônia, que é a lamentação sobre a terra, né? Que é o capítulo 18 de Apocalipse. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E eu ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Ok? Aqui é um alerta para todo tipo de prática errada, ok? É um alerta para todo tipo de pessoa que pratica feitiçaria, que pratica adoração a imagens, que pratica o falso evangelho, ok? Ou seja, vive o evangelho falsamente, pessoas que seguem os falsos profetas. Aqui está relacionado a tudo o que é falso diante de Deus, tudo que não é digno de adoração, porque somente Deus é digno de adoração. Sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. O que dá a entender é que a voz desse anjo vai ser ouvida, ok? Antes do arrebatamento. Por isso está dizendo: sai dela, povo meu. Dá a entender que Deus arrebatará essas pessoas. Vai tirar essas pessoas da terra, né? Daí eles vêm e falam o seguinte: tornar-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuir-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber. Que cálice que vos deu de beber? A morte. Ok? Dar-lhe a ela em dobro. Qual que é a morte em dobro aqui? Que seria o lago de fogo. Ok? A morte eterna. Quando ela se glorificou e em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento, pranto, porque diz em seu coração: estou assentada como rainha, não sou viúva e nem verei o pranto. Portanto, num dia, é bom a gente se atentar nessa questão aqui. As 7 pragas, as 7 taças da ira que já falou, vai acontecer em um dia. Ok? Ó. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte e o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor que ajuda. Ou seja, em um só dia vai acontecer tudo isso. E aí entra a questão do milênio,
ok? Em um só dia vai acontecer tudo isso. E nesse um dia é o milênio que Deus preparou. Que os justos reinarão 1000 anos com Cristo. Mas as pragas vão acontecer em um só dia? Em um ano, 1000 anos no reino espiritual. No reino físico, vai passar um dia. Ok? E como eles vão estar reinando nesse um ano? Trazendo essas pragas. Porque o povo de Deus vai aprovar essas pragas, essa justiça que Deus vai trazer. Então, é como se eles estivessem reinando com Cristo por 1000 anos, ok? Nesse sentido, quando Deus trazer as 7 pragas sobre a terra, as 7 taças da ira, Deus vai permitir que seus santos estejam julgando o mundo junto com eles. E julgamento é uma forma de reinado, ok? Os reis da terra se prostituíram com ela e vieram em delícias, e chorarão e prantearão quando virem a fumaça do seu incêndio. Eu imagino essas pessoas vendo o inferno se abrindo diante delas. E chorando e pranteando e vendo que não tem mais chance, ok? Isso é desesperador. Mas como a gente não tem mais malícia, maldade no coração lá no céu, então vai haver uma certa justiça sendo feita, ok? Mas de momento é como se a gente não pudesse julgar. A gente não pode julgar essas coisas sabendo que o nosso coração é mau, ok? Levando em conta o nosso mau coração. Eu não estou falando que a gente não pode julgar, ok? Eu estou falando que a gente não pode julgar precipitadamente, ok? Segundo a carne. Estarão de longe pelo temor, né, do seu tormento, dizendo: ai, ai da grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo, e sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra suas mercadorias, mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, e de pérolas, e de linho fino, e de púrpura, e de seda, de escarlata, e toda madeira odorífera, e todo vaso de marfim, e todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e cinamomo, e cárdamo, e perfume, e mirra, incenso, e vinho, e azeite, e flor de farinha, e trigo, e cavalgaduras, e ovelhas, e mercadorias, de cavalos, e de carros, e de corpos de almas de homens. Aqui chega a conclusão. O que é esses corpos de almas de homens que eles estão vendendo? Tráfico humano. Tráfico humano. Ok? Não compra homens mais deles. Ok? E o fruto do desejo da sua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais a acharás. 3 anos e meio comendo, para depois no final ser destruído. Dez dias ou uma morte instantânea para herdar a vida eterna. Cabe a nós escolher um lado. Você quer ter abundância de alimento, de vestimenta, de carro, de casa? Ou você quer morrer com Cristo e ter a vida eterna? Ok? Porque não vai importar as coisas dessa terra nesse dia. Ok? Nesse dia aqui, se você aceitar a marca, as coisas dessa terra não vai importar mais. Isso não vai ser a sua herança. Ok? Os mercadores dessas coisas que com elas se enriqueceram estarão de longe, pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando, e dizendo: ai, ai da grande
cidade, que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlata, adornada com ouro e de pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. E todo piloto e todo que navegava em naus, navios, e todo marinheiro e todos que negociavam no mar se puseram de longe, e vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram dizendo: que cidade é semelhante a esta grande cidade? Por que está tendo toda essa lamentação antes do anticristo ser lançado no inferno? Porque as pessoas estão vendo o inferno se abrindo diante dela. Ok? O lago de fogo se abrindo diante dela. E todas as pessoas estão espantadas. Estão chorando, pranteando. E quem vai ser lançado no lago de fogo primeiro será o anticristo. Ok? O anticristo e o falso profeta será lançado no fogo primeiro. Por isso o desespero das pessoas. Tá entendendo? E lançaram pó sobre a cabeça e clamaram chorando e lamentando e dizendo: ai, ai da grande cidade, na qual todos que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Alegra-te sobre ela, ó céus, e vós santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó, e lançou-a no mar, dizendo: com igual impeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. Em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas, de músicos, e de flauteiros, e de trombeteiros, e de nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti. E ruído de mó em ti não se ouvirá mais. A luz de candeia não mais luzirá em ti. E o voz de esposo e esposa não mais em ti se ouvirá, porque os seus mercadores eram os grandes da terra. Porque todas as nações foram enganadas pelas suas feitiçarias. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos, e de todos que foram mortos na terra. Então Deus aqui ele traz a sentença, ok? E agora no capítulo 19, ele vai falar da queda da Babilônia, a alegria e triunfo nos céus, ok? E depois ele vai falar das vitórias de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta, da qual a gente vai finalizar com essa mensagem. E eu vou relatar um pouco dos 1000 anos. Eu vou relatar os 1000 anos, que é o capítulo 20 completo também, e o juízo final, ok? Diz o seguinte, verso 19: e depois dessas coisas, ouvi no céu como uma grande voz de uma grande multidão, que dizia: aleluia, salvação e glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são seus juízos, pois julgou a grande prostituta, a grande meretriz, que havia corrompido a terra com sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. Okay? Caso você duvide, o inferno é eterno, tá? Não tem como você descrever de outra forma esse para todo sempre. Ok? E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo: amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: louvai ao nosso Deus, vós todos seus servos, e vós que o temes, tanto a pequenos como a grandes. E ouvi como a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina.
Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demo-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou, que é a igreja, né? E foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as ações justas dos santos, como eu sempre falo aqui, ok? As ações justas dos santos é o que nos veste diante de Deus, para que não seja vista a nossa nudez espiritual, ok? E disse-me: escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: essas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me aos seus pés para adorar. Mas ele disse: olha, não faças tal coisa. Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus Cristo. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, o que a gente tem que entender aqui é: essa boda do Cordeiro nada mais é do que no capítulo 14, se não me engano, tem um capítulo que fala que a carne de cavalos, de cavaleiros, de homens ricos e poderosos e homens pobres também serão comidas por aqueles que estão no céu. E que esse é o grande banquete da boda do Cordeiro. Ok? Ou seja, o que Jesus falou? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. O nosso espírito tem fome e sede de justiça. A paz não reina sem a justiça, ok? A paz não reina sem justiça. E o que o anticristo quer trazer é paz sem justiça, ok? Por isso diz o seguinte, ó. O anjo orientou João não a adorá-lo, né, mas adorar a Deus. E versículo 11. Vitória de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. E viu o céu aberto, eis um cavalo branco. Agora sim, aqui é Cristo, ok? Aqui é Cristo. E o primeiro cavalo do cavaleiro lá do cavalo branco também é Cristo, ok? Porque fala que ele saiu vencendo e para vencer. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e que estava sentado sobre ele se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Também nos profetas tem uma passagem que Deus relata isso. Uma veste salpicada de sangue, uma veste branca salpicada de sangue, e relata que as pessoas no céu perguntam para Jesus, né, que é Deus nessa passagem, e fala: por que você está com essas vestes salpicadas de sangue? E ele fala: é de vir e de pisotear o grande lagar da ira de Deus. Então, as vestes brancas de Cristo será manchada com o sangue daqueles que rejeitaram o seu nome, ok? Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chamava é o Verbo de Deus, né? A palavra de Deus, o Cristo, né? E seguiram-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, que é a própria palavra dele, né?
Tanto que o que acontece com as duas testemunhas que a gente já fez esse vídeo? Há uma voz no céu gritando: sobe para cá. E as duas subiram e ressuscitaram e subiram. Ok? Então, essa sempre foi o método de Deus julgar o mundo e de Deus criar as coisas. Deus falou: sobe para cá, e eles subiram. Deus não forçou eles a subir. Ok? Eles apenas falou. O verbo de Deus é Cristo, né? E seguiam-no os exércitos que há no céu, os cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ela as regerá com vara, e ele as regerá com vara de ferro, um juízo rígido, duro, né? E ele mesmo é o que pisará o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, o lagar da ira de Deus será pisado por Cristo. E esse lagar da ira de Deus, as uvas são as pessoas. Ok? E na veste e na sua coxa tem escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ou seja, um dominador absoluto sobre pessoas e espíritos, ok? Esse Senhor dos Senhores representa que ele é soberano sobre todo principado e potestade, ok? E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Olha que interessante. Para que comas a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e a carne... sobre eles se assentam, e sobre os que se assentam aos cavalos, né? E a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Quem vai estar comendo a carne? Eu? Você? Quando estivermos lá no céu? Não. Aves de rapina, aves do céu, urubus, por aí vai. Aves carniceiras vão estar comendo a carne desses homens, ok? E ajuntai-vos para a ceia do grande Deus. Aí sim a nossa alma se satisfará de justiça. Aí se cumprirá a palavra: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Ok? Para que comas a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos sobre que eles se assentam, e a carne dos homens, livres e servos, pequenos e grandes. E eu vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Aqui nesse momento, Cristo veio para julgar o mundo. Ok? E adoraram a sua imagem. A besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais com que enganou os que receberam a marca e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos. Não teve tempo de morrer, não teve tempo de desfazer do corpo, não. Foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram de suas carnes. Ou seja, Cristo ordenou que eles morressem. Ok? E eles morreram. E aí se cumpre a passagem que diz: e o mar entregou seus mortos, e o Hades entregou seus mortos, e por aí vai. Ok? Aí se reúne eles para serem julgados. Ok? E aí sim as aves se fartaram com a carne deles. Daí diz: Satanás é amarrado por 1000 anos. Os fiéis reinam com Cristo. Eu já falei,
o reino aqui é a partir da primeira taça. A partir da primeira taça da ira de Deus que é derramada, os justos estarão reinando com Cristo já. E no final desses 1000 anos, ok? Eles morreram, ok? E daí sim Satanás é amarrado nesses 1000 anos, ok? Os justos já estarão governando com Cristo. Satanás será amarrado por 1000 anos, isso é um dia na terra, né? Daí diz: vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia em sua mão, uma corrente, né? E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo. Esse abismo representaria o oceano, né? E ali o encerrou e o pôs sobre ele, e pôs selo sobre ele, para que jamais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão. E viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Viverão e reinarão com Cristo por 1000 anos. 1000 anos no tempo de Deus, ok? Eles já não estarão sobre a terra. Mas os outros mortos não reviverão até que os 1000 anos se acabaram. Essa é a primeira ressurreição. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado o santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. O que a palavra de Deus está querendo dizer aqui é: a primeira ressurreição dos mortos é aqueles que morreram em Cristo. Todos os homens de Deus, em todas as épocas, que morreram em Cristo, ressuscitarão, serão levados ao céu. Os vivos serão transformados e levados aos céus. Os que receberam a marca vão estar vivos, vão ficar aqui na terra e vão receber todo o castigo. E aí sim, depois de um dia, né, ou 1000 anos no tempo de Deus, eles morrerão e serão levados para ser julgados, ok? E no final desses 1000 anos é solto Satanás, e diz o seguinte no verso 7: e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos, isso é nos céus, né? E a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Aí sim Satanás foi lançado junto com o anticristo e o falso profeta para ser atormentado de dia e de noite. Vê aqui que ele não falou que ninguém das pessoas que foram enganadas por eles foi lançado ainda. Por quê? Porque ele quer trazer o juízo final, ok? Aqueles já não tinham mais salvação, ok? Mas ele quer trazer o juízo final para esclarecer todas as coisas, para colocar tudo debaixo de seus pés. E no verso 20 diz: eu vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se o outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Por isso que dá a entender que é o livro das obras e o livro da vida, ok? E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte.
Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ok. E o novo céu e a nova terra, né? Aí ele diz: e vi no céu uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Que eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém de Deus que descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para seu marido. E vi uma grande voz no céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E essa é a nossa esperança, ok? E o que está sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me mais: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas quanto aos tímidos, aqui não é tímido, tá? A palavra original é covarde. Quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, os fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde como fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças das últimas pragas, falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Isso é sentido figurado, ok? É a igreja. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, as 12 portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, e da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e sobre os 12 os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas, e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, né? A cidade era quadrangular, forma quadrada. Tipo um cubo, né? Vamos dizer assim. E o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a sua cana até 12.000 estádios. E o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de anjo. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônio, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo bérilo, o nono topázio, o 10º crisopraso, o 11º jacinto e o 12º ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo,
porque o templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol, nem de lua para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E nela trarão a glória e a honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Pensou ser alimentado com a água da vida do Cordeiro, cara, diante do trono de Deus ainda. No meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto por mês, e as folhas de árvore são para a saúde das nações. Tá tranquilo aí? Tranquilo. Tá orando? Eu tô gravando um vídeo só para postar no canal. Beleza. Beleza? E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e a sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitará de lâmpada nem de luz do sol. Até aqui você percebe que tem uma promessa que Cristo fez, né? Ele diz o seguinte: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então, os puros de coração, eles verão a Deus na face de Jesus, ok? Só que as pessoas tendem a desprezar Jesus. Eles acham que Jesus, na verdade, é um ser humano apenas, ok? Esquece que Jesus é o próprio Deus. Mas a questão não é porque ele é o Filho de Deus que ele está abaixo de Deus. Ele é Deus, ok? As pessoas, elas sempre são assim. Tem o dono da empresa e tem o filho do dono. Eles não tratam como dono, tratam como filho do dono, eles rebaixam. Então a questão é essa: o filho do dono também é dono, ok? E no caso de Cristo, é acima de qualquer exemplo humano, ok? Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então a questão é: ele é o próprio Deus. E aqui Deus não quebrou a sua promessa. Ele mostrou a face de seu filho. Ele mostrou a sua própria face. Porque a própria palavra falou que ele é como uma lâmpada para frear toda a glória de Deus. Porque caso contrário, ninguém consegue ver Deus senão na figura de Jesus. Porque ele é como a lâmpada que protege toda a luz que irradia. E se aquela luz sair, destrói tudo, ok? Tudo que Deus criou é destruído diante dele. Por isso, a glória de Deus não pode ser vista por completo, ok? E disse-me: essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que depressa venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo, mas mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faça tal coisa, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardavam as palavras desse livro. Adoro a Deus. Um verdadeiro anjo de Deus, ele nunca toma a glória de Deus para si, ok? Essa é uma grande característica. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o próximo está o tempo. Ou seja, não guarde as palavras da profecia desse livro. Revele elas, porque o tempo está próximo, ok?
E disse-me: olha, não faça tal. Ok. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifica-se ainda. Algumas pessoas pensam: aqui ele está dando uma ordem para quem está no pecado se afunde mais no pecado. Não. De maneira alguma. Ok? Aqui simboliza. É uma mensagem que o anjo está trazendo para João, correto? É um anjo falando com João. Essa mensagem que ele está trazendo de Deus, ele está falando: aquele que tiver que se sujar, vai se sujar. Aquele que tiver que se santificar, vai se santificar. Aqui é uma confiança total do anjo na soberania de Deus. Ok? Porque Deus sabe o que vai acontecer no futuro. E é uma confiança total, não só do anjo, mas também da parte de João, que Deus preserva o que são seus. Os que não pertencem a Deus, ele não vai preservar. Ok? É basicamente isso. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testemunhar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã, e o Espírito e a esposa dizem: vem. E o que ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testemunho a todo aquele que ouvir as minhas palavras, a profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas nesse livro. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém. Enfim, é impossível nos dias de hoje eu ler Apocalipse. Eu posso dizer que Apocalipse é um dos livros mais queridos por mim nas épocas de hoje, ok? Porque é um livro que você vê que vai se cumprir tudo que Jesus falou, que seremos perseguidos, que seremos mortos, só que ele traz uma esperança acima de tudo. É o que o apóstolo Paulo falou. As coisas que temos a ganhar no reino dos céus não são para se comparar com a breve tribulação que há de vir. Ok? Não há como você comparar uma eternidade no céu ao lado de Jesus com um breve sofrimento na terra. Ok? Eu não estou dizendo que é fácil dar a sua vida por Cristo. É muito difícil. Porque não é simplesmente dar a sua vida por Cristo. Isso é um sacrifício que vai além de tudo que o homem pode oferecer a Deus. A pessoa oferece dinheiro, amanhã ela já consegue outro. Se a pessoa oferecer um carro, amanhã ela consegue outro. Se ela oferecer uma casa na Fogueira Santa, ela consegue outra também. Mas a questão é, se alguém oferecer o seu corpo, ele vai conseguir outra? Se alguém oferecer a própria vida a Deus, ela vai conseguir outra vida física no corpo? Não.
a sua vida limitada por uma vida eterna, ou a sua vida limitada, preservada por um breve momento, para uma condenação eterna. São duas escolhas completamente diferentes, ok? Por isso Deus fala: tenham medo de mim. De mim. Não tenham medo de homem nenhum. Tenham medo de mim. Não tenha medo de autoridade, não tenha medo de polícia, não tenha medo de ninguém. Tenha medo de mim. Deus é quem se deve temer. É Ele que com sua voz estremece toda a terra. É Ele que faz os reis da terra caírem, tropeçarem. É Ele que faz esses homens poderosos rastejarem diante dele. Agora eu e você que somos homens comuns, você acha que nosso pequeno orgulho pode resistir a toda a ira de Deus? Por certo, eu creio que de forma alguma resistirá à ira de Deus o pequeno orgulho humano, que não passa de pó. Ok? Então eu quero dizer o seguinte: alegrem-se em Cristo, busquem a Cristo de todo o coração, não deixem de fazer as obras, ok? Ame o seu próximo como a si mesmo, é como a si mesmo, não mais nem menos, ok? Porque quando você coloca a mais que a si mesmo, começa a surgir um pequeno grau de idolatria. Quando você coloca abaixo de si mesmo, você começa a desprezar o seu próximo, ok? Então, se é como você mesmo, se você tiver que dar algo a comer a alguém que passa fome, dê o que você deseja comer. Qual é a ordenância dos dízimos? Qual que era a ordenância dos dízimos? Que eram alimentos, ok? Dê o que você tem vontade de comer. Se a pessoa tinha que levar um alimento numa cidade até outra e o alimento ia estragar, Deus permitia ela trocar o alimento por ouro, por prata, e aí sim, o ouro, a prata não estragava na viagem. Chegando em Jerusalém, ele comprava tudo que a alma dele desejasse comer, ok? Tudo que a alma dele desejasse comer. Então, tudo que você desejar comer, se você estivesse com fome, por exemplo, na situação de rua, estivesse com fome, você fosse comprar um lanche, por exemplo, qual lanche você compraria para você? Um x-tudo, um cachorro-quente? O que você compraria quando você estivesse com bastante fome? É isso que você deve dar ao seu próximo. Se você estivesse com frio, qual roupa você vestiria? Certamente a que mais esquentaria, ok? Certamente a que mais esquentaria. Então, o que eu quero dizer é justamente isso, ok? Eu não estou trabalhando atualmente, eu estou desempregado, por consequências minhas mesmo, ok? Estou desempregado, eu estava a fim de sair do serviço. Fiquei 1 ano e 6 meses trabalhando, meu seguro termina dia 12 de fevereiro, mas em janeiro eu já vou começar a entregar currículo. O que eu quero dizer é o seguinte: tendo com que manter você, se sobrar algo, ajude as pessoas, ok? Ajude as pessoas nessa situação, pregue a palavra de Deus para elas também, porque no futuro tem uma passagem da palavra de Deus que é muito interessante, que diz o seguinte: lance o seu pão ao mar e depois de muitos dias o achará, ok? O que ele está querendo dizer com isso? O mar representa as pessoas, ou seja, ajude as pessoas, ofereça ajuda às pessoas. Em um tempo determinado por Deus, a ajuda chegará a você também, ok? É isso que ele está querendo dizer. E o que acontece? Tem uma palavra que diz o seguinte: reparta o seu pão com 1 ou com 2, ou até mesmo com mais, porque você não sabe o que há de vir sobre o futuro.
Só que nós já sabemos o que há de vir sobre o futuro. Ninguém terá o que comer no futuro, quem não tiver a marca. Então, reparta desde já. Sem a marca você não poderá fazer obras. Faça obras desde já, ok? Enfim, graça e paz. Deus abençoe a todos vocês, ok? E perseverem na caminhada cristã. Eu sei que é difícil, mas vá até o final, porque grandes recompensas nos aguardam, ok? E lembrem-se o que Jesus disse: acumulem tesouros na terra, no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem, nem os ladrões escavam ou furtam, porque onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Você se dedica por inteiro por aquilo que você ama mais. Então ame mais o reino dos céus e pratique a justiça do reino, e herdará grandes coisas, ok? Graça e paz a todos.